Ok, então aqui a gente vai começar um exemplo com a interface do Commons com o PCS7 e basicamente a gente vai criar um projeto básico e um detalhamento dentro do Commons e depois partir para a interface entre os softwares. Então, a princípio essa é a tela inicial do Commons e o que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto já baseado em normas DIN. Então, esse novo projeto ele já vai ter dentro dele normas e padrões de nomenclatura de equipamentos, válvulas, instrumentos, de acordo com o escolhido. Aí. Então aqui eu vou dar um nome para... o nome do projeto, uma descrição. E aqui nessa tab eu só vou selecionar o idioma do projeto para inglês. Ok, dentro disso eu vou criar uma camada aqui para fazer o projeto básico. Então agora eu vou começar a parte de instrumentação no Commons. Então como que funciona, né? A gente tem as pastas separadas, como você pode ver aqui na estrutura. E aí conforme a gente vai alocando os instrumentos, eles vão criando as malhas para os respectivos instrumentos. Então o que eu vou fazer aqui é criar uma malha, um loop de vazão, para verificar qual é a vazão contida nessa linha. E então controlar essa saída. Eu vou fazer isso utilizando eu posso utilizar esses atalhos ou criar a partir da estrutura. Então eu vou fazer as duas maneiras. Primeiro eu vou criar aqui um instrumento que eu ainda não defini qual é. No caso vai ser um transmissor de vazão. Okay? Então esse transmissor de vazão eu vou pegar informações da linha e aí eu vou associá-lo também à pasta de instrumentação para ele já criar a malha referente a esse instrumento. Então, eu vou utilizar o mesmo comando que eu usei, o assign. E aí, dessa forma, como vocês podem ver, a gente já tem a malha de vazão F002 com o instrumento criado no fluxograma, que é esse aqui. Ok. O que a gente vai fazer agora a gente precisa colocar um sensor na linha para pegar o valor que está passando na vazão, e então transmitir essa vazão para o transmissor mesmo. Como que eu vou fazer isso, né? Nesse banco de dados a gente cria o transmissor aqui dentro, cria o elemento sensor dentro do transmissor, então é o que eu estou fazendo agora. E aí eu coloco esse sensor de fluxo aqui e faço minha primeira conexão. Ok, eu vou precisar de mais dois elementos nessa malha, que são o controlador e a válvula de controle que vai atuar com base nos parâmetros que eu setar para o controlador. Então, agora eu não vou criar pela estrutura, eu vou criar direto pela malha. Então, botão direito sobre a malha de vazão e escolher a opção de controlador. E quando eu restauro aqui para o desenho, já vou colocar o tag que ele tem indicação local. Ok, e o último elemento que falta para mim é a válvula de controle. E essa válvula de controle ela também tem, eu posso especificar qual é o tipo de válvula que eu quero acionar. Então no meu caso eu vou colocar o primeiro tipo, um tipo geral. Inserindo na linha. Talvez fique óbvio, mas está faltando o atuador da válvula, que é para onde o controlador vai enviar o sinal de atuação para essa válvula, fechar ou abrir ou controlar a vazão, dependendo do que o usuário queira. Então a gente vai criar agora um atuador para essa válvula de controle, que eu uso com o botão direito do mouse aqui.
E aí, por fim, para fechar o ciclo, o sinal do controlador entra na cabeça do atuador, completa uma malha de controle, uma das mais utilizadas no controle de processos. Depois, mais para frente, a gente vai ver como automatizar e fazer isso de uma maneira mais fácil. Então, o que eu vou fazer agora a gente vai partir para a área do Locations. O que a gente trabalhou aqui é na estrutura funcional do projeto, né, a parte da engenharia. E aqui na área do Locations a gente tem estruturas físicas. Então, nesse projeto que eu escolhi, a gente já tem umas estruturas prontas. E a minha instrumentação vai ser baseada em Profibus DP. Se eu estivesse utilizando instrumentação convencional, eu poderia utilizar uma régua dentro de uma caixa de junção, onde eu levaria todos os sinais de transmissores que estão num local próximo para dentro dessa régua. No meu caso aqui, como eu estou trabalhando com rede, eu vou criar essa parte do Profibus usando uma estação S7400 da Siemens, que eu vou mostrar agora. Então, como a gente faz isso? Com o botão direito, a gente tem a opção para criar. Nessa estrutura do S7 Controls, a gente vai começar a criar o nosso projeto do Simatic S7. Então, dentro desse projeto, a primeira coisa que a gente vai ter que colocar aqui é escolher o tipo de estação que eu vou utilizar. No caso, eu vou usar uma S7400. E aí dentro da S7400 eu tenho um rack que é onde vai ficar os equipamentos principais, a minha Automation System. Então na Automation System a gente tem um rack com no mínimo uma CPU, uma fonte e um cartão de comunicação Profibus, que é o cartão que vai levar toda essa comunicação do campo para a CPU processar essas informações. Então, dentro de rack eu escolho o tipo de rack que eu quero. No caso aqui eu vou escolher esse com 9 slots. E aí dentro do rack eu começo a criar os elementos que eu acabei de falar. Então a primeira opção aqui é uma fonte. Não vou escolher fonte redundante, vou pegar essa primeira. Aí o próximo elemento vai ser o CPU mesmo, que é um dos elementos principais. Esse é um modelo que eu estou escolhendo, por exemplo. E por fim, um cartão de comunicação Profibus, que é esse modelo aqui da Siemens. E nesse cartão, como ele é o cartão de Profibus e o cabo Profibus DP vai conectado a ele mesmo, eu já tenho a opção no Commos de